Mas quando a gente fala sobre homossexualidade, é aquilo que nós falamos, né? Quando a Bíblia fala que Satanás atua nos filhos da desobediência, ele atua, a palavra aí é energiza, é uma influência a ponto de lidar, é uma transferência de energia que manipula, distorce o propósito de Deus em muitas áreas e sistemas da vida humana. Em um mundo científico cada vez mais ignorante espiritualmente, isso é interpretado como absurdo ou ridículo. Você fala, puxa vida, homossexualidade é uma questão espiritual. Então, no mundo científico cada vez mais ignorante, as pessoas vão falar, não é por aí, esse não é o caminho. Infelizmente, o iluminismo neutralizou a possibilidade de convergência entre a verdadeira ciência e a revelação bíblica. Eu não sei se você já estudou um pouco sobre iluminismo, mas a base do iluminismo é exatamente essa. Não existe convergência entre ciência e a revelação divina. A revelação divina foi decepada. É aqui que houve, na verdade, o casamento da ciência com o ateísmo. Foi no iluminismo. E isso deixou muitas lacunas na compreensão das ciências humanas e sociológicas. Porque se você tira a palavra de Deus, que é o manual de funcionamento do ser humano, se você tira isso como fonte para entender a alma e o espírito, realmente você vai ficar muito mal assessorado. Quando se trata de espiritualidade, não existem espaços desocupados. Na mesma proporção que uma sociedade rejeita a presença e os valores divinos, esse espaço passa a ser preenchido pelas forças obscuras do engano e da maldade. A gente sabe, não existe vácuo no mundo espiritual, gente. Não existe vácuo. Assim que a presença de Deus deixa um lugar, a presença maligna vai ocupar. É como funciona o conceito de luz e trevas, não é? Então, biblicamente, o aspecto espiritual inerente aos distúrbios sexuais é revelado como sendo o grande mistério do sistema anticristão. Isso está apontado em Apocalipse 17:5. Você se lembra desse texto? A Bíblia fala assim, denunciando um sistema dos últimos dias. Lógico, um sistema que se fundamenta na iniquidade humana. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, né? A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja bem que o caráter desse sistema está estampado, a identidade desse sistema está estampada aí. Se você volta um pouquinho no versículo 3, fala assim, uma besta. Quando fala besta, na verdade é uma fera, 7 cabeças, 10 chifres, quer dizer, isso está falando de um sistema que envolve governos, que envolve poderes. Uma besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia. Nomes de blasfêmia. Quando fala na sua testa estava escrito, a testa, ao mesmo tempo que é um ponto cego para nós, é o ponto de maior visibilidade para outros. O homossexualismo é uma afronta cega contra a imagem e semelhança divina.
O que eu quero dizer é que é da identidade desse sistema satânico, cada vez mais global, blasfemar, adulterar, prostituir a identidade humana, principalmente no seu aspecto mais fundamental e estratégico, que é a sexualidade, a reprodução. Nesse conflito, gente, a nossa luta não é só contra carne e sangue. A deturpação do sistema hormonal é periférica, é colateral, mas a nossa luta, a natureza dela, não é contra carne e sangue. Essa, gente, é a marca da besta, um nome de blasfêmia, a numeração da personalidade incompleta, a identidade prostituída, a sexualidade invertida, o relacionamento satanizado, o altar da família profanado, o coração confuso, a imagem divina distorcida, estampada na testa, uma simbiose entre aquilo que é humano e demoníaco. O homossexualismo é o tipo de mistério, porque até hoje é um mistério, até cientificamente falando é um mistério, mas é o tipo de mistério que só se explica pela espiritualidade. Não é raça, não é gênero, não é organicamente genético, não é, conflita com a natureza, conflita com a anatomia, com a vontade, com a identidade, com a sociedade. É aprisionante e exerce uma saga infiltrativa e perseguidora. É uma entidade espiritual almática, mas não só almática, mas filosófica, hormonal, viral, que corrói os alicerces da personalidade, resultando num dos piores conflitos existenciais. Esse quadro é que a gente depara com muita compaixão quando a gente vai ouvir a dor e o conflito existencial de muita gente. Então, o primeiro parâmetro que tem sido ignorado é o parâmetro da espiritualidade. Enquanto a gente ignorar esse parâmetro, nós vamos nos ver num beco sem saída. Sem saída. O outro parâmetro é o parâmetro da herança. Eu sei que é muito importante mensagens onde a gente enfatiza um posicionamento, não é? Sabemos que a lei da responsabilidade está acima de qualquer outra lei, entende? Mas é muito importante a gente entender a questão da herança, das heranças. Isso é como uma espinha dorsal também em toda a Bíblia. Ou seja, quando a gente fala sobre homossexualidade, é algo que se estabelece pela fragmentação e desfuncionalização familiar. Então, a primeira coisa a discernir nesse sentido é essa diferença entre influência ou tendência homossexual e a prática homossexual. A influência, a tendência homossexual é involuntária, conflitante, espiritual. A prática homossexual é moral e resulta de uma escolha, uma decisão tomada. É muito importante você fazer esse discernimento, para você não chegar e já rotular uma pessoa
que tem uma tendência homossexual, e provavelmente ainda nem tem uma prática, mas tem a tendência. Você não rotular essa pessoa negativamente, não é? Porque nós vamos ver que o espírito que opera aí é um espírito de rejeição. E se a igreja não entender isso, nós vamos acabar fazendo o papel do inimigo na vida dessas pessoas, não é? Então, esse fator, tendência homossexual, não está essencialmente ligada às escolhas ou ao merecimento da pessoa em questão, mas às desordens morais e sexuais associadas à ascendência familiar. Eu estou dizendo isso porque tem gente que tenta resumir a coisa e falar: não, homossexualismo é uma escolha. Resume apenas numa escolha, e não é. Esse é um paradigma extremamente pobre, incompleto. Não é. Nós vamos ver que, inclusive, ninguém quer ser um homossexual, ninguém planejou ser um homossexual. Inclusive, tem crianças com 4, 5 anos que já têm todos os trejeitos homossexuais, sem antes ter atingido a idade da razão, ou seja, a idade onde ela pode ser responsabilizada pelas escolhas. A criança já tem a tendência, ok? Então não é só uma escolha, é uma construção, como nós vamos ver. Ou seja, enquanto a prática homossexual está ligada às escolhas do indivíduo, a tendência está ligada às heranças espirituais. E se realmente, infelizmente para muitos de nós, o ensino sobre as heranças espirituais é um ponto cego, não é? Porque a nossa cultura ocidental, na verdade, desenvolveu algumas viseiras que nos impedem realmente de enxergar esse princípio bíblico da forma como ele é. Então, um aspecto essencial da existência é que nós não somos seres isolados. Reprodução, etimologicamente, significa produzir alguém da mesma espécie, sujeita a condições similares. Ou seja, nós somos resultados de uma dinastia, uma estrutura familiar multigeracional, que pode ser descrita organicamente por uma árvore genealógica, não é isso? Precisamos entender o indivíduo e as influências que o moldam sobre o aspecto de um sistema familiar, planejado por Deus, mas que pode se tornar funcional ou desfuncional. Um dos grandes erros do aconselhamento por muito tempo foi isso, porque olhava para o indivíduo só como indivíduo. Não, é a sua escolha, é a sua responsabilidade, é o seu caráter. Mas hoje o paradigma ampliou. Nós precisamos também de olhar para o indivíduo sobre o aspecto do sistema familiar, esse organismo, esse conceito de corporativismo, porque, querendo ou não, todos nós somos produto da nossa família. É o que eu falei, todo ser humano precisa de algo essencial para construir a sua personalidade, que se chama estrutura familiar. Sem isso, as perdas realmente são grandes. Depois é só Jesus realmente para montar esse quebra-cabeça de 1.500 peças desmontadas. Mas é o parâmetro da herança, ou seja, esse aspecto corporativo da existência, onde somos parte de um todo, é uma componente essencialmente importante. Isso determina a lei da herança, que abrange múltiplos aspectos da vida que influenciam o comportamento e as decisões humanas. O conceito de herança é um dos conceitos mais amplos.
Porque existe uma herança sob vários aspectos, uma herança genética, uma herança material, uma herança cultural, uma herança nacional, tribal. E acima de tudo existe uma herança espiritual. A Bíblia ensina isso, que os pecados não redimidos dos nossos pais, quando correspondidos com rebelião e desonra, vai produzir uma perseguição espiritual de natureza correspondente. E no final, nós vamos acabar repetindo a mesma história. Isso funciona como uma lei, é a lei da herança. Então está cada vez mais fácil de observar que uma pesada influência homossexual resulta de uma linhagem familiar lesionada pela perversão no campo da sexualidade. Veja bem, muita coisa que a gente vai estudando, compreendendo, escrevendo, compondo, vem realmente da experiência. Então isso é muito claro hoje. Olhando assim para dezenas e dezenas de situações que a gente entende, a situação vai ficando cada vez mais clara. Muitas vezes, inclusive, a gente vê que o sistema familiar está tão infiltrado que os próprios pais, tios, avós, primos e outras pessoas da família normalmente se tornam os protagonistas de uma devastadora história de abusos, adultério, prostituição, ocultismo e muitas outras influências pervertidas e deformantes, que realmente comprometem esses parâmetros da identidade sexual. A questão é que, na maioria das vezes, episódios vergonhosos ocorrem de forma calada e velada. Hoje a gente percebe como isso está vindo à luz. Na verdade, o que tem acontecido em muitos bastidores do Ministério do Aconselhamento, pessoas trazendo à luz os abusos, você não imagina. São centenas e centenas de pessoas que estão tirando essas mordaças emocionais e morais da sua boca e falando dessas dores, dessas vergonhas, tratando com essas questões. E é isso, o juízo sempre começa pela casa de Deus e depois vem para a sociedade. Não é à toa que hoje está acontecendo uma denúncia a nível de nação contra a questão de abuso sexual. Isso só é o efeito colateral do que está acontecendo no ministério pastoral, com todo esse crescimento da igreja evangélica. Então, a genética que está em questão aqui não é orgânica, mas é espiritual. Nós não temos como isolar sexualidade, espiritualidade e reprodução, ou seja, as heranças. Sexualidade determina o tipo de influência espiritual que será propagada às próximas gerações. Você, como pai, como marido, como mãe, como esposa, entenda uma coisa: o seu comportamento no campo da sexualidade, isso está produzindo realmente uma influência que vai alcançar as suas futuras gerações. A sexualidade determina o tipo de influência espiritual que será propagada às próximas gerações. As disfunções e transgressões sexuais vão sendo reproduzidas ao longo do processo de reprodução na forma de malignas e acirradas perseguições. Então, é muito importante a gente entender essa questão das heranças. Homossexualidade tem que ser enxergada à luz desses dois parâmetros: o parâmetro da espiritualidade e o parâmetro das heranças. Muita gente, como eu disse, tenta resumir a tendência homossexual meramente numa simples escolha
que a pessoa está fazendo para a sua vida e pronto. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Obviamente, eu não quero tirar o mérito do poder de escolha nessas situações, mas normalmente na prática o que a gente observa, antes de uma pessoa tomar aquela decisão, aquela famosa decisão de sair do armário, né? Vou sair do armário, eu vou me assumir e tal, não é? Antes disso, existe toda uma construção que a gente tem que entender, a gente tem que discernir. É o discernimento que eu quero compartilhar com você. Invariavelmente essa pessoa lutou desesperadamente, de todas as formas possíveis, contra esses instintos homossexuais estranhos, cuja origem e motivos ela desconhece. Eu me lembro, um tempo atrás, estava atendendo um filho de um pastor. Ele já estava com 27 anos. E ele falou comigo: Coate, olha, desde que eu me entendo por gente, desde os meus 6 anos, eu tenho essa tendência. Eu lutei a minha adolescência inteira com isso. E agora, depois de todo esse processo, 20 anos lutando contra isso, ele estava a ponto de fazer uma decisão de realmente, não, eu vou sair do armário. Foi quando ele me procurou. Falei, ainda bem, graças a Deus. E realmente, às vezes a pessoa está carregando certas heranças que muitas vezes ele ignora como redimir isso, ele não sabe como lidar com essa perseguição, com essa atmosfera demoníaca que está sobre ele. E aquilo foi um divisor de águas. Eu falei, cara, olha, você carregando essa bagagem inteira, tem que tirar um chapéu, você é um herói, cara, você conseguiu ficar firme até aqui, parabéns. Mas é uma construção. Normalmente essa pessoa já vem lutando desesperadamente por muito tempo. A pessoa se vê num poço de dúvidas, controvérsias, confusão. Tudo que ela queria a princípio era nunca ter que experimentar uma realidade como essa. É o que eu falei, ninguém planeja ser um homossexual. Eu acho que eu vou, eu quero ser um homossexual no futuro e tal. Ninguém planeja isso. Ninguém planeja ter uma tendência homossexual. Esse tipo de guerra interior envolve aflições e conflitos que transtornam todos os aspectos da vida. Quem dera isso não tivesse acontecendo com a pessoa, mas muitas vezes está, e está acontecendo com muita gente, inclusive muita gente que quer servir a Deus com seriedade. Então, o que está em questão não são as escolhas pessoais, mas uma construção geracional de desestrutura familiar e imoralidade sexual. Se ignoramos isso, bem como as demandas sacerdotais de lidarmos com esses legados, nós vamos apenas bifurcar, só vai sobrar duas alternativas, dois becos sem saída: ou da rejeição dessas pessoas, ou da aprovação do que é pervertido. Quando você ignora isso aqui, só vai sobrar isso. Ou você vai chegar e vai rejeitar, não, essa pessoa é sem vergonha mesmo, não sei o quê, e rejeita a pessoa, ou acaba tolerando o que é pervertido. Não, si mesmo, não é? Ela nasceu assim. Inclusive, essa hoje é uma ideologia assim, que está tentando ser buscando respaldo científico, mas não encontra. Mas quando você pensa numa criança de 4, 5 anos, que ela já tem uma latência homossexual, um desejo homossexual, não é? Ela entende o quê? Qual que é a conclusão que ela chega? Deus me fez assim. Mas nós vamos ver que não existe uma natureza homossexual, mas uma perseguição que se infiltra por essas heranças. Inclusive, a gente considera campo da herança
não é? Trabalhando com aconselhamento. Campo da herança que a Bíblia estabelece é aquela esfera onde Deus fala: eu, o Senhor, visita a maldade dos pais até 3 ou 4 gerações. Por que 3 ou 4 gerações? Está estabelecendo uma esfera de mapeamento. É um campo onde você tem poder de observação até a idade da razão. Tudo que acontece aí, a pessoa não pode ser responsabilizada, não é? É o campo da herança. Então nós vamos estudar isso, 10 fatores que determinam a formação de um quadro de homossexualidade. Lógico, como eu disse, estando bem cientes da nossa limitação em compreender todos os aspectos que podem fundamentar cada caso, porque cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo, não é? Sabendo que a revelação da verdade, em muitos casos, ela é progressiva, mas percebendo claramente que a homossexualidade é uma construção que envolve a combinação de uma série de fatores que estão associados à desfuncionalização familiar e heranças espirituais, nós vamos desvendar esses aspectos que merecem uma atenção maior. Eu quero, não é, construir esse entendimento, esse discernimento com você. Eu não sei se o cara tem o irmãozinho tem um PowerPoint para colocar, pode ser que ajude um pouco aí na visualização, né, se for possível. Na verdade, eu quero pegar o primeiro ponto aqui só, depois a gente continua, né? O primeiro aspecto que eu entendo que é o eixo, realmente, dessa questão da perseguição homossexual, é orfandade paterna. Orfandade paterna. Aliás, a orfandade paterna é o eixo onde as piores distorções e deturpações em todos os sentidos orbitam. Exatamente porque, pressupostamente, essa é a função do pai, é comunicar direção, limites e segurança para a vida dos filhos. Esse é essencialmente o papel do pai. Toda a noção de direção, saber o que quer na vida, limites, o discernimento da identidade, das leis que governam o mundo moral, espiritual, o que é certo, o que é errado, o conceito de limites e segurança, vem pelo desempenho do referencial paterno. Então, o que nós observamos na prática é que, em geral, a pessoa que sofre dessa tendência homossexual pertence a um sistema familiar caracterizado por alguma forma de orfandade paterna. Isso muitas vezes causa realmente um buraco existencial, um déficit moral e emocional crônico em relação à figura de autoridade do pai. Então, esse é um aspecto chave. Na cobertura familiar, enquanto a mãe nutre os relacionamentos, o pai desempenha a função de afirmar não só a consciência moral dos filhos, como a consciência sexual. Tanto a masculinidade do filho quanto a feminilidade da filha pode ser afirmada ou duvidada, esclarecida ou confundida, em virtude de uma postura paterna. Homossexualismo e lesbianismo se infiltram juntamente com o conceito absorvido pelos filhos em relação ao tipo de referencial que foi estabelecido pelo pai. É interessante quando o pai elogia uma filha, como isso, quando ele afirma a feminilidade dela, o poder que isso tem de fortalecer a sua identidade como mulher. Você que é mulher, você sabe disso. A diferença de receber o elogio de uma mulher ou receber o elogio de um homem que ama você com pureza.
é totalmente diferente. O que é mais relevante no desempenho da função paterna, por incrível que pareça, não é a presença. O mais importante não é a presença do pai. Porque o pai, normalmente, ele é o provedor, ele é o caçador. Ele é a pessoa que muitas vezes se ausenta mesmo. Mas o mais importante é o seu significado, é o referencial, é o senso de segurança, responsabilidade e fidelidade associada ao seu estilo de vida, quando ele comunica isso aos filhos. Quando um filho olha para o pai e vê nesse pai um homem fiel, responsável, ainda que ele não seja lá tão presente, porque ele precisa trabalhar, mas isso constrói algo que nada destrói. Nada destrói. Eu estou me lembrando de um episódio, um amigo meu que trabalhava nos Estados Unidos, trabalhava como pintor, e ele contando uma situação. Ele era assim, grande, né, exageradamente grande, e meio grosso, sabe aqueles caras meio né, encrenca. E ele conta então que chegou uma criança, começou a mexer nas tintas dele lá, ele estava pintando, e quando ele viu aquilo, ele se enfureceu. Falou: menino, some daqui, senão eu te dou um cascudo. Coitado do menino. O menino olhou: né, você vai ver, eu vou chamar meu pai para você. E deu bola para aquilo. No final da tarde, ele está vendo o menino passando lá na frente com o pai. E o pai era fraquinho, magrinho, coitado. Não aguentava um tapa, rapaz. Mas na cabecinha daquela criança: eu vou chamar meu pai para você. Era o super-herói, referencial. Você entende o que é referencial? Todo adulto carrega a responsabilidade de construir vários referenciais. Todo homem adulto carrega essa responsabilidade. Vários referenciais. Masculinidade. Masculinidade não tem nada a ver com machismo, nós vamos ver. Masculinidade, paternidade, conjugalidade, habilidade de viver conjugalmente, né? Que quando desvirtuados afetam a capacidade dos filhos construírem uma personalidade sadia. Então a ausência do referencial paterno produz um déficit nessas áreas: direção, limites, segurança, né? E tudo isso afeta ideologicamente, espiritualmente, a maneira como os filhos vão desenvolver a sua sexualidade. Nós sabemos que, infelizmente, a grande maioria dos homens é educada culturalmente com bases no hedonismo, na irresponsabilidade familiar. E as pessoas que mais vão sofrer com isso são os filhos. Aquilo que nós falamos, não é? Uma pesquisa recente, veiculada pelos meios de comunicação, denunciou que os homens em geral só estão chegando à maturidade, em média, aos 45 anos de idade. Ou seja, até então, eles vão levando uma vida adolescente de playboys, que focaliza apenas os paradigmas da independência e da autogratificação. Eu tenho que me sentir bem. Se você não me satisfaz, eu te jogo fora. Então, esse retardamento emocional, principalmente do pai, que vive aquela vida adolescente, de balada em balada, de boate em boate, de boteco em boteco, entende? Isso sacrifica o casamento, sacrifica a família, acaba custando extremamente caro para os filhos. Ao invés de protegidos, na sua grande maioria, esses filhos acabam abandonados, vítimas de abusos, sofrendo violência, as consequências do alcoolismo,
muitas outras formas de rejeição que produzem um profundo sentimento de desproteção e uma debilidade afetiva crônica. Passa o próximo aí. Então, a gente vê aqui um ciclo. Essa confusão entre afetividade e imoralidade. A imoralidade impõe um estilo de vida tão frustrante quanto viciante. Imoralidade vicia. Em um mundo de carência e deficiência emocional, o amor puro, a confiança, a lealdade, o compromisso não passam de utopias. A esperança na suficiência de um amor genuíno definha juntamente com a pessoa, muitas vezes até apagando o significado maior da sua existência. Na verdade, toda rejeição, todo abandono paterno vai produzir um vazio devastador na vida dos filhos. Rejeição produz carência e ansiedade. Não é só carência, é uma ansiedade por encontrar, não é, uma resposta a esse déficit emocional. E a tendência é compensar o déficit emocional com um crédito de concupiscência, ao buscar o amor do pai num outro homem. Tudo que a pessoa vai encontrar é o mesmo tipo de carência, resultando em imoralidade e perversão. Por mais que hoje, inclusive, se tente romantizar esse tipo de carência, rotulando a homossexualidade como homoafetividade. Já viu que hoje você já não pode nem falar homossexualidade, tem que falar homoafetividade. Por mais que tenta romantizar o negócio, o que sobra, gente, é imoralidade, impureza. Quando a afetividade se confunde com a imoralidade, o que realmente importa é o desejo realizado a qualquer preço, subjugando, sendo subjugado, traindo, sendo traído, e assim os relacionamentos tendem a ser descartáveis. Deixa um buraco existencial cada vez maior na vida da pessoa. E nessa busca, não é? Onde a pessoa tenta suprir a carência afetiva com concupiscência imoral, isso gera confusão entre afetividade e imoralidade, e aqui que a identidade sexual pode, em muitos casos, ser invertida. Isso a gente observa realmente, esse ciclo, realmente na grande maioria das situações, você sempre vai ver uma pessoa com um déficit, uma carência profunda em relação ao pai, tanto no homossexualismo quanto no lesbianismo. Uma carência em relação ao pai, orfandade paterna, perversão sexual. A tendência é compensar a carência com um crédito de concupiscência e imoralidade. Então esse é o eixo, é o primeiro ponto na construção, o primeiro aspecto importante. Por que isso é desafiador? A gente vê que essas coisas, não é, demandam uma desconstrução que nem sempre é simples e que precisa de ser acompanhada de um processo também de reeducação, na verdade, onde a gente se encaixa nessa verdade, que Deus é pai de órfãos, juiz de viúvas, faz o solitário habitar em família. Esse buraco existencial que porventura os nossos pais deixaram, nós não estamos aqui na posição de julgar os nossos pais, você entende isso? A nossa posição é perdoá-los e honrá-los, obedecendo-os no Senhor, é condicional, obediência à autoridade é condicional, mas é importante a gente saber permitir que Deus entre nessas brechas. Esses relacionamentos, o relacionamento de uma pessoa que tem uma herança homossexual,
essa restauração do relacionamento dela com o Pai, não só com a pessoa, mas o conceito, é fundamental para a gente colocar o machado na raiz. Amém até aqui, gente? Vamos orar ao Senhor, vamos finalizar por aqui. Se Deus quiser, à tarde a gente continua. Eu não quero atrapalhar o seu almoço. Eu sei que sua barriguinha já deve estar roncando aí, né? Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado por esse tempo, Senhor. A sua palavra fala que o justo é liberto pelo entendimento, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós não nos conformemos com esse presente século, nem com as suas circunstâncias, nem com as suas influências e heranças, mas que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos não só a compreender, a receber esse discernimento que o Senhor quer nos dar para cumprirmos o nosso papel, o nosso ministério nesses dias difíceis, mas que possamos fazer isso de maneira responsável, com amor, recebendo o seu coração por aqueles que o Senhor ama.